O seu corpo já não tem forças para confrontar o destino. Os olhos perdem a cor da vida e os lábios se fecham em desistência. Por isso, tudo o que consegue fazer é observar as pessoas ao seu redor. Você queria ter ânimo para sair da sua condição, mas já não há nada a ser feito. Então, é isso que é estar a um passo da morte? O rosto do seu pai passa por uma transformação instantânea. Ele já não acredita que você possa sobreviver. As pessoas que você mais ama também estão desistindo. Talvez ele até sinta um pouco do que você está sentindo. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Seu pai vislumbrou a morte por meio dos olhos do filho. E essa sensação desperta angústia, dor e uma intensa frustração. Conseguiu imaginar a situação? A experiência de quase morte afeta os nossos instintos, transportando-nos para um estado de transe. No entanto, o que acontece ao longo deste intervalo de tempo? A vítima passa por meras alucinações ou sua alma viaja para fora do próprio corpo? Uma criança de apenas 4 anos de idade tem a resposta para essa pergunta. A sua experiência de quase morte foi intensa, a ponto de se recordar dos detalhes. Colton Burpo relata que a sua alma saiu do seu corpo e foi parar no que chamamos de paraíso. Durante a experiência, o garotinho diz ter visto a irmã que nunca nasceu. E o mais impressionante disso é que a sua mãe, tempos antes, sofreu um aborto espontâneo. A família nunca tinha comentado o assunto com o menino Colton. Além disso, o menino também diz ter conhecido Jesus Cristo. Ele detalha sua aparência, bem como as pessoas que estavam no paraíso. Parece uma situação inacreditável, não é? Mas o relato da criança surpreendeu a todos pela riqueza de detalhes. As pessoas começaram a duvidar de suas próprias crenças. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e vou te contar a história do garoto que diz ter conhecido o paraíso e o próprio Jesus Cristo. Com quase 4 anos de idade, Colton Burpo era visto como uma criança alegre e divertida. Todas as pessoas se contagiavam com a felicidade estampada no rosto do menino. Quando perguntavam a sua idade, ele fazia questão de mostrar os 3 dedinhos inocentes. Filho do pastor Todd Burpo, a criança nunca havia manifestado qualquer tipo de doença ou problemas de saúde. Mas existem coisas que não são previsíveis. Quando menos se espera, acontece. Isso fez com que a sua família passasse por um completo pesadelo. Em 2003, Colton Burpo viu o apêndice ser rompido. Os médicos não conseguiram descobrir o que havia de errado com o garoto. Ele foi encaminhado para um leito do hospital. E de uma hora para outra, apresentou um estado grave de saúde. Os laudos médicos previram o pior cenário possível, fazendo com que o pai pedisse a ajuda de Deus. O pastor Todd perdeu todas as esperanças quando viu a sombra da morte nos olhos do filho. Ele e sua esposa, Sonja Burpo, levaram o garoto para outro hospital. A criança não estava em boa forma e deveria passar por uma cirurgia de emergência. Os médicos alertaram sobre os riscos da situação, mas os pais tentavam não ficar desesperados. Eles só queriam chorar em desespero. No entanto, continuaram firmes durante todo o momento, até que Colton gritou o nome de seu pai.
O que ele estaria sentindo? Seria esse o trágico fim de uma criança que mal teve a oportunidade de viver? A situação se tornou insustentável para o pastor. O garoto queria seu pai por perto, mas Todd fugiu para uma sala fechada e fez uma oração. A realidade era sombria demais e ele não conseguia ser a fortaleza que o seu filho tanto precisava. Ver a morte dentro dos olhos de Colton havia mexido com o pastor. Ele havia chegado ao limite e questionou toda a sua fé. Ele confrontou Deus em suas orações. Queria continuar se sentindo esperançoso, mas todos os sinais apontavam para o pior cenário possível. O pastor não queria sair da sala fechada para se deparar com as notícias ruins. Ele só queria que tudo aquilo não passasse de um pesadelo distante. Daqueles que acabam quando abrimos os olhos. O pastor não queria abrir os olhos, mas acabou abrindo. Era necessário sair da sala e ter forças para confortar a sua esposa. Somente ele poderia ajudá-la num momento tão difícil. Menos de 2 horas depois, ele saiu da sala e foi para o leito de seu filho. O pastor abriu os olhos e esperou que o pesadelo tivesse acabado. E acabou. Aos poucos, a esperança foi tomando forma novamente. Colton estava acordado, mas ainda gritava por seu pai. O garotinho, ao ver seu pai, encheu-se de alegria e disse com todas as palavras: "Papai, você sabia que eu quase morri?" O pastor não estava com cabeça para ouvir a história de seu filho. Por isso, ele não respondeu à pergunta e nem voltou a mencionar o assunto. A família tentou viver de maneira leve durante toda a recuperação. Só nos meses seguintes é que os pais do garoto escutaram toda a história que ele tinha para contar. Durante a cirurgia, o garoto sofreu uma experiência de quase morte e se viu no paraíso. Ele encontrou sua irmãzinha, que não chegou a nascer. Todos que ele viu nesse tal paraíso, sem exceção, eram jovens e tinham asas brilhantes. Até mesmo seu avô estava sem rugas ou qualquer marca de envelhecimento. A criança, inclusive, percebeu que algo crescia nas suas costas. Sim, ele também tinha as suas próprias asas, mesmo não sendo tão grandes como as dos outros. A princípio, tudo parecia um lindo e brilhante sonho. No entanto, com o tempo, as coisas foram se tornando cada vez mais reais. O garoto sentia o vento na sua pele, e os detalhes impediam que aquilo fosse fruto da sua imaginação. Era mais do que isso. As árvores, as pessoas, os anjos, os cavalos, o Espírito Santo, João Batista, Deus. Não era possível inventar tudo isso. É verdade que a imaginação das crianças pode ser bastante fértil, mas... E quando a criatividade está totalmente ligada com o real? Como ele poderia saber sobre a sua irmãzinha, que nunca nasceu de fato? Colton fez questão de relatar todos os detalhes do que observou na experiência de quase morte. No entanto, o que mais impressionou ainda estava por vir. Enquanto o garoto ainda se adaptava com a ideia de estar no céu, uma figura apareceu na frente dele. Essa figura estava montada em um cavalo que tinha as cores do arco-íris. Os olhos do misterioso homem hipnotizaram o jovem Colton. Aos poucos, a criança se deu conta que estava diante do Filho de Deus. Você sabe de quem eu estou falando, não é? Isso mesmo. Colton fez contato com o homem que se sacrificou por toda a humanidade. O menino viu Jesus Cristo e, por isso, contou os detalhes sobre a sua aparência.
marcas de pregos nas mãos, cabelos castanhos, olhos meio verde, meio cinza. Sim, esse é Jesus. Assim como toda criança faria, ele foi de encontro ao cavalo colorido de Jesus e fez carinho durante algum tempo. A atitude acalmou a criança, que começava a se sentir em casa. E talvez tivesse sido o seu lar no curto período em que ficou lá. Afinal, casa é o espaço onde a gente se sente à vontade para ser o que quiser. A experiência de quase morte durou cerca de 3 minutos, mas parecia ter sido uma eternidade. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo e a criança contou todos os detalhes. Antes de terminar a sua história, Colton informou que as pessoas justas enfrentariam uma grande batalha. E o mais chocante de tudo, o próprio pai do garoto estaria entre elas. É claro que a história não foi bem recebida na comunidade religiosa, que fica numa cidadezinha de Nebraska. Muitas pessoas, inclusive fiéis, não acreditaram no relato. Ainda mais vindo de uma criança que poderia estar sofrendo alucinações no hospital. A própria família de Colton não conseguia acreditar que aquilo tivesse acontecido de fato. Era possível que os detalhes fossem fruto de uma mente fértil e criativa? Sim, talvez. No entanto, uma pergunta ainda estava em aberto. Como Colton sabia de sua irmãzinha que nem havia nascido? Não seria uma coincidência, no mínimo estranha demais? Mesmo com várias dúvidas e desconfianças, os pais do garoto narraram partes da história para as pessoas da comunidade. De tempo em tempo, ambos começaram a acreditar em certas partes do relato, até chegar ao ponto de acreditarem em tudo. O pastor Todd duvidou de sua própria fé, mas não conseguiu ignorar as coisas que o filho contou. Era real demais. A riqueza dos detalhes, o bisavô, a irmã. Como uma criança de 4 anos de idade inventaria tudo isso? Bem, de qualquer maneira, invenção ou não, essa experiência de quase morte ficou bastante famosa nos anos seguintes. A história tornou-se um grande best-seller que foi publicado em 2010. O pastor Todd Burpo contou todos os detalhes sobre o relato de seu filho, chamando a atenção de Hollywood. Pouco tempo depois, em 2014, o diretor Randall Wallace adaptou para os cinemas O Céu é de Verdade? Faturou incríveis $90 milhões e se tornou um sucesso absoluto. Colton Burpo teria ido para o paraíso durante o seu estado de transe? A experiência poderia ter sido mais do que uma simples alucinação? E se for verdade?